Hoje a gente vai para o nosso último tópico da disciplina, que diz respeito aos ensaios de módulos de resiliência e da formação permanente. Eu vou começar falando um pouquinho da resiliência, e antes de fazer referência aos ensaios, eu queria que vocês olhassem para essa foto, né, e verificassem, e pensassem um pouco, essa flor que eu considero bonita, tá? Como é que uma flor tão bonita conseguiu sobreviver numa situação de um solo tão adverso, né? Vocês estão vendo que esse é um solo típico, característico da Caatinga do Nordeste. Eu não sei se essa foto é montada ou não, mas uma vez eu estava na internet, achei a foto e há muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, e resolvi colocá-la aqui nas minhas aulas acerca da resiliência. Essa história dessa flor é interessante, eu vou até abrir um parêntese e vou falar de uma aluna minha em final de doutorado que estava para arrancar os cabelos, né? E aí ela disse que orou e recebeu uma mensagem de Deus no corpo de prova dela, um corpo de prova de mistura asfáltica, e aí tinha lá uma plantinha nascendo nesse corpo de prova. E aqui me chamou a atenção porque me fez referência a essa flor, né? Então, é possível? Vamos acreditar que sim, tá? Então, se foi possível, é porque essa flor conseguiu resistir a muita coisa, né? Conseguiu resistir aí ao calor, conseguiu resistir aí à falta de água, e nasceu linda e bonita. Ou seja, o que eu estou chamando de resiliência? Resiliência é o poder de recuperação, tá? Toda vez que a gente consegue sobreviver a condições adversas, a gente fala em resiliência. E aí eu trouxe até uma frase da Cora Coralina, que é uma poetisa, cujo primeiro livro foi publicado quando ela tinha 76 anos de idade. Uma mulher simples, doceira, mas bem inteligente. E aí ela falou, né, escreveu: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Ou seja, né, nessa frase, o que a gente pode perceber? Então, foi aquela pessoa que enfrentou desafios duros, eu imagino, mas que conseguiu sobreviver e contar a história, removendo pedras e plantando flores, tá? Bom, então, nessa linha do que é resiliência, ainda sem sequer falar em materiais, em engenharia, em pavimentos, apenas falando em sentimentos, tá? A gente vê que esse termo resiliência hoje, ele é bem utilizado, eu diria, né? Interessante que essa aula, eu acho que deve ter... Não, a aula ela vai mudando, mas esse slide, o slide anterior, ele deve ter mais de 10 anos, certamente. Mas eu vi que de uns tempos para cá, talvez de 5 anos, 6 anos, talvez o slide talvez tenha até mais, tenha 15 anos, tá? A gente começou a falar de resiliência mesmo em 2004, 2005 aqui na UFC, quando a propriedade ainda, né, não era tão divulgada como é hoje. Mas recentemente a gente vê muito pessoal da psicologia, né, usando esse termo da resiliência. Nós temos que ser resilientes, e sempre fazendo essa referência aí, que é o fato das pessoas lidarem com problemas e superarem todos os obstáculos, resistindo à tensão em situações adversas, né? E aí eu vou começar a fazer a transição já para o pavimento, vou sair, né, do mundo psicológico, da poesia, e nós vamos entrar no pavimento. Então, se quem tem resiliência forte, se a flor conseguiu nascer diante de situações tão adversas, então, fazendo uma correlação com as propriedades de materiais, quando a gente diz que um material, um solo, apresenta um módulo de resiliência, a primeira coisa que vem na cabeça é: esse solo, ele deve ter passado por uma situação de estresse muito grande. Esse estresse são as tensões que são aplicadas, é o carregamento, tá? Mas ele conseguiu, entre aspas, sobreviver. Ou seja, um material que apresenta um módulo de resiliência significa que ele conseguiu passar por situações adversas
que, né, essas situações são exatamente a aplicação das tensões, que no caso são representadas pela passagem do tráfego. Porque pode ser, por exemplo, que um solo não tenha módulo de resiliência, ele rompa antes da gente iniciar o ensaio. Então, quando ele rompe antes de iniciar o ensaio, significa que eu não vou ter uma equação para representar o comportamento daquele material. Aquele material, ele vai precisar ser estabilizado. Ou eu vou usar um cimento, ou eu vou usar uma cal, ou eu vou usar uma mistura com outros materiais, para que eu possa obter um módulo de resiliência. Então, é mais ou menos assim, a gente voltando para a psicologia, né? Ah, se eu quero ser resiliente, eu vou ter que aprender a superar os meus obstáculos e a enfrentar situações adversas e sobreviver. Quando eu não sobrevivo, significa que eu vou desistir de alguma coisa aí da minha vida. Mas, enfim, passemos então, né, agora a parte extremamente racional e de engenharia, que é a propriedade voltada, então, para os pavimentos. A resiliência, então, é a propriedade de que são dotados materiais de acumular energia quando submetidos a estresse sem ocorrer ruptura. Tá? Então, Thomas Young foi um dos primeiros a usar o termo lá em 1807, quando estudou, tá, o efeito das tensões e das deformações em barras metálicas. Então, eu sempre começo a falar da resiliência lembrando do conceito da mola, que é um conceito bem simples que a gente aprende lá na física, né? Passo pela psicologia, passo pela poesia, pela psicologia, chego na física, né, lá do ensino médio, para a gente poder avançar aí na pavimentação. Então, a mola, tá? Ela está em estado natural. Quando eu carrego essa mola através de uma força, ela sofre um deslocamento. Todo mundo sabe disso. No momento que eu retiro a força, essa mola volta ao estado original, se ela for perfeitamente elástica. Ah, eu aumentei o carregamento, se eu aumentar a força, tá? Ela vai sofrer um outro deslocamento, e se eu tiver no regime elástico, eu vou retirar essa força e ela vai voltar ao estado original. Então, eu consigo relacionar a relação entre força e deslocamento através de um coeficiente que eu chamo de K, que é o coeficiente de elasticidade linear da minha mola, se ela for linear. Pode ser que eu aplique, que o carregamento que eu faça seja tão grande, eu tenha uma força aplicada tão grande, que esse material do qual é constituído a mola, ele não seja capaz de suportar aquela força aplicada e vai romper por algum motivo, ou vai deformar excessivamente. Aí eu vou para o pavimento. Então, o que acontece quando a gente tem um carregamento no pavimento, né? Mais uma vez, as cargas, né, advindas que atuam no pavimento são cargas dinâmicas, são cargas, né, que vão estar passando o tempo todo. Então, se a gente imaginar que isso aqui é um eixo simples padrão, por exemplo, e a gente verificar o que está acontecendo no pavimento, a gente verifica que há deformações em todas as camadas. No momento que eu retiro o carregamento, tá? Se o comportamento desses materiais forem elásticos, eles vão retornar para o estado original. Então, nesse momento, seria o momento, né, quando eu considero que as deformações, elas retornam para o estado original, eu vou estar podendo determinar o modo de elasticidade dessas camadas, tá bom? Então, o que é o módulo de resiliência? Tá? O módulo de resiliência, ele nada mais é do que um módulo elástico similar a um coeficiente de uma mola linear. Bom, só que, se vocês observarem, né, a mola, eu tenho uma força atuando num único sentido. Quando eu estou no pavimento, o que está acontecendo? Eu tenho essa força vertical que é aplicada, mas eu tenho os esforços que vão surgir advindos da própria estrutura, do próprio confinamento. Então, o que vai acontecer? Na verdade, eu não vou ter uma equação linear para representar esse módulo, porque eu vou ter vários efeitos agindo, né, conjuntamente. Nesse caso específico, então, eu tenho uma estrutura do pavimento 3D aqui, que sofreu uma deformação, tá?
E, mais uma vez, quando o carregamento foi aplicado, e aqui do lado eu tenho uma seção típica do pavimento, onde eu representei cada material pelos coeficientes de elasticidade aqui e pelos coeficientes de Poisson. Então, se a gente observar, tá? Aqui eu tenho uma equação que, por enquanto, pode parecer complicada para quem nunca viu o ensaio, para quem nunca viu o conceito da resiliência, tá? Então, o MR, ele é dado por essa equação que vocês estão vendo aqui, um K1 vezes um sigma 3, que é uma tensão de confinamento, elevado ao K2, vezes um sigma D, que é uma tensão desviatória, elevado ao K3. Quem é o K1, K2 e K3? São exatamente os coeficientes advindos da experiência, tá? Então, como é que eu determino aqui o meu coeficiente K da mola? Através de uma experiência de laboratório, onde eu fico fazendo essa brincadeira, né? Carrego, descarrego, e com isso eu vou achando um gráfico e encontro uma relação aí entre força e deslocamento, através, né, do coeficiente K. Então, aqui é do mesmo jeito. O que acontece? Então, eu vou pegar uma amostra, vou submeter a diversos pares de tensão no final do ensaio, se ela conseguir, se essa amostra conseguir, se a gente conseguir finalizar o ensaio de módulo, eu vou representar o comportamento daquele material por uma equação, onde os diversos coeficientes, tá, são adquiridos do experimento. Então, como medir o módulo de resiliência de um solo? Né? Eu vou medir através de um ensaio, que é padronizado, tá? E ele vai servir, ele é importante para quê? Porque ele vai servir como entrada de dados para o cálculo das tensões e deformações em diferentes pontos do pavimento. Eu não tenho como fazer dimensionamento mecanístico empírico se eu não entrar com propriedades de rigidez dos meus materiais. Empiricamente, a gente vai ver que o pavimento ele pode ser dimensionado, né? Considerando, por exemplo, o parâmetro CBR, existem ábacos, existem coeficientes de equivalência estrutural, e eu vou dimensionar um pavimento, vou dizer que a espessura do meu revestimento é 10, a espessura da minha camada de base é mais 15, e assim vai, em função de propriedades empíricas, né? No método mecanístico empírico, para eu calcular todos os esforços que vão atuar no meu pavimento, eu preciso dos coeficientes de rigidez, senão eu não vou saber. A carga vai passar, eu preciso saber qual é o efeito daquela carga em todos os pontos do meu pavimento. Então, eu vou tratar a estrutura do pavimento como estrutura convencional, como se fosse uma laje, como se fosse uma viga, onde a gente tem esforço e a gente calcula, por sua vez, os deslocamentos, né, que aquela estrutura vai sofrer. Então, a gente só consegue fazer isso na área de pavimentação se eu tiver as propriedades de rigidez do material, certo? Então, o conceito de resiliência é a energia que é armazenada durante a deformação elástica de um corpo, e ela passa a ser devolvida quando você cessa as tensões causadoras dessa deformação, tá? A diferença, né, se a gente for pensar num módulo elástico, é que o carregamento aqui é dinâmico. Então, o módulo de resiliência, ela é uma propriedade determinada com carregamento dinâmico. Por quê? Porque o carregamento dinâmico simula melhor uma situação de campo que a gente tem, que é a passagem de tráfego sobre o nosso pavimento. Entenderam, gente, até aqui, conceitualmente, então, o que é a resiliência, partindo lá da poesia, da psicologia, e entrando aqui um pouco na área da engenharia civil? Bom, vou adiantar, tá? Então, aqui, é mais ou menos tá, o que acontece do ponto de vista microscópico no meu pavimento, que a gente não enxerga, o que vocês vão ver nessa figurinha, né? É exatamente o que a gente acabou de conversar. Então, o veículo passa, né? Ele transmite tensões para o meu pavimento, cada camada vai absorver parte dessas tensões e vai transmitir para as camadas inferiores. Isso para um pavimento flexível, né? Quando a gente tem um pavimento rígido, a gente já tem outro modelo de distribuição de cargas. Bom, e à medida que eu projeto um pavimento, tá? Para passar, sei lá, 10 milhões de passagens de um veículo padrão, de um eixo simples padrão, por exemplo, eu tenho que
ser capaz de fazer com que os materiais que eu vou introduzir dentro do meu pavimento sejam capazes de suportar esse carregamento para o tempo de vida útil que eu projetei. E aí, quem vai me ajudar a fazer essa análise são os materiais, são as propriedades dos meus materiais, seja do revestimento, seja das minhas subcamadas, bem como, né, do meu terreno de fundação, que é o meu subleito. Então, a carga é aplicada, e se a gente for olhar, o que que acontece, tá? Vão começando a surgir tensões, tá certo? Tensões verticais, tá? Oriundas do próprio tráfego, e eu tenho as minhas tensões de confinamento, oriundas do próprio peso das camadas, tá? E aí, o que que acontece? Então, essas tensões, elas vão provocando deformações nessa minha estrutura. Acontece que parte dessas deformações, elas vão retornar até um certo momento, até quando o material trabalhar no regime elástico, vai chegar um certo tempo que o material, tá, já não vai mais responder aquele carregamento transiente, que é exatamente o momento onde começam a surgir as falhas no pavimento, onde você começa a observar deformações excessivas no meu pavimento. Enquanto o material for capaz de suportar as tensões oriundas do tráfego, né, o que vai acontecer? Ele vai retornar para o seu estado original. Tá, então, vocês estão vendo, né, mais uma vez, a carga aplicada, as deformações aparecendo, e no momento que a carga sai, elas podem retornar ao estado original, que é o que está acontecendo aqui nessa figurinha, né? O veículo passou, deformou a estrutura, e aqui voltou para a situação original. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante vocês associarem a propriedade do material para a sua finalidade. Eu poderia aqui chegar e dizer, olha, o módulo de resiliência vai entrar no laboratório, você vai usar esse protocolo, você vai usar essa equação, e talvez vocês não conseguissem fazer a conexão com a sua aplicabilidade, tá? Então, aqui, mais uma vez, toda vez que a gente fala de módulo de resiliência, a gente tem que fazer um pouco da associação também com o método de dimensionamento mecanístico empírico. Quando a gente fala do CBR, se vocês lembrarem, tá? No final da aula do CBR, eu mostrei para vocês um ábaco de dimensionamento empírico, que é o ábaco do DENIT. Por quê? Porque a gente correlaciona a propriedade do CBR ao dimensionamento empírico. E a gente correlaciona a importância de se obter a propriedade de resiliência para que a gente possa efetuar dimensionamento mecanístico, tá? Então, mais uma vez, eu tenho os indicadores mais importantes do comportamento estrutural. Quando eu trato o pavimento como uma estrutura, eu tenho que prestar atenção que vão surgir aqui tensões e deformações, tá certo? Vai surgir uma deflexão na superfície, vai surgir uma deformação de tração na fibra inferior do meu revestimento e vai sofrer, tá? E vai ocorrer também uma deformação, tá? Tensões e deformações verticais no topo do meu subleito. Então, quando eu dou a entrada de dados do módulo de resiliência, tanto do revestimento quanto das camadas granulares, tá? Eu vou ser capaz de determinar esses esforços que vão atuando em todos os pontos do meu pavimento. O método mecanístico empírico, normalmente a gente usa um software que é baseado na análise de elementos finitos, então a gente pega essa estrutura, isso aqui é um exemplo aqui, né, num programa que a gente tem aqui na UFC, que é o CAP3DD, que trata a estrutura aqui, né, o pavimento como estrutura tridimensional. Então, se vocês forem ver, a gente discretiza todo esse pavimento, em cada ponto diferente do pavimento, a gente tem como determinar exatamente qual é a tensão e qual é a deformação, aquele ponto específico do pavimento que ele está sofrendo, tá? Então, mais uma vez. E aí, o que acontece? Eu faço o cálculo, né, mais uma vez, eu tenho que utilizar os dados do ensaio para poder fazer essa análise. Aí o método, ele é mecanístico, por quê? Porque eu estou fazendo uma análise igualzinho como eu trato uma estrutura, né, convencional, por exemplo, né, uma viga, uma laje. Mas aí, ele se chama, né, empírico, por quê? Porque na hora que eu vou
verificar se essa estrutura ela vai ser compatível com aquele tráfego, ou compatível com aquele tempo de projeto, né, do meu pavimento, eu vou ter que calcular algumas expressões, tá? Na verdade, a gente chama as funções de transferência, que para verificar se aquele pavimento ele vai apresentar problemas futuros ao longo da vida útil dele. Então, que problemas são esses principais, tá? Vocês vão ver aí em diversas disciplinas, tá? Que existem diversos defeitos, né? O pavimento tem trinca longitudinal, eu tenho trinca transversal, eu tenho buraco, eu tenho afundamento de trilha de roda, então, eu tenho vários defeitos. E a gente sempre separa os defeitos em dois tipos, os funcionais e os estruturais. Os funcionais são aqueles que você pode fazer uma correção no revestimento, um buraco, por exemplo, tá? Você faz uma operação de tapa-buraco e resolveu o problema. Desde que, né, você verifique que aquela estrutura, ela está afetada só superficialmente. Quando eu passo a ter defeitos estruturais, são defeitos que vão comprometer a estrutura do meu pavimento. Então, existem dois defeitos estruturais importantes para poder associar, né, com falhas do pavimento. Então, eu diria que tem dois, que é o trincamento por fadiga. Quando é que a fadiga ela vai acontecer? O trincamento por fadiga ele vai acontecer devido ao material, ao meu revestimento asfáltico que eu estou utilizando, tá? Claro que a trinca, as camadas cimentadas embaixo, elas podem ajudar também o trincamento superficial, mas em linhas gerais, o trincamento, ele é originado pelo material do revestimento, tá? A não ser, mais uma vez, que eu tenho uma base cimentada e problemática, tá? Então, o que acontece? Vão surgir tensões de trações, tá certo? Se essas tensões de trações forem excessivas, além daquele limite que é suportado pelo meu material, vão começar a surgir microtrincas, né? E aí isso vai acabar, à medida que o tempo for passando, vai acabar se refletindo para o meu revestimento. Tem outro defeito estrutural, que aí já diz respeito, eu diria, né, às camadas granulares, não somente as camadas granulares, a deformação permanente, ela pode também ser oriunda no revestimento asfáltico, mas eu diria que existem estudos que mostram que mais de 60% das deformações permanentes são oriundas dos materiais, das subcamadas, né? Seja do subleito ou das subcamadas. Que vocês estão vendo nessa fotografiazinha, por exemplo, tá lá de baixo, vocês estão vendo, tá, que a falha da deformação permanente, ela está acontecendo tanto no revestimento quanto nas subcamadas, tá? Já essa fotografia aqui de cima, do lado esquerdo, vocês estão vendo que a deformação permanente, ela aconteceu, né, somente no revestimento asfáltico. Então, essa flecha que o pavimento apresenta, se ela for muito grande, se ela for considerada crítica, tá, eu digo que eu tenho problemas estruturais no meu pavimento. Então, mais uma vez, vocês podem perguntar, tá, professora, e o que isso tem a ver com a nossa aula de módulos de resiliência? Tem a ver porque, mais uma vez, eu vou conseguir tentar fazer previsão de deformação permanente dos meus materiais, por exemplo, dentro do laboratório, tá? Com relação à deformação permanente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material, eu vou estressar esse meu material, tá? Eu vou estressar até quando ele conseguir sobreviver, por isso que a gente, né, atrela também, uma parte do ensaio de deformação permanente é parecido com o ensaio de resiliência. Então, eu vou ter uma equação para poder representar a deformação permanente do meu material, e poder fazer análises, né, verificar se aquele pavimento, tá, daquela maneira que eu projetei, vai ser capaz, tá, de durar o tempo que eu projetei, sem sofrer deformações permanentes excessivas. Ok, gente, então? Então, vamos passar para o ensaio agora, né? Depois de fazer essa contextualização, o ensaio de módulo de resiliência, que é o primeiro, ele é padronizado hoje pelo DENIT, né, a norma 134/2018. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, e deve. A questão da resiliência, ela exatamente estaria como ligada à questão da durabilidade?
Da Assim, durabilidade. tem alguma coisa a ver, assim, de quanto tempo aquele pavimento é projetado para ficar lá, né? Tipo assim, Ah, a questão da durabilidade, tem alguma coisa a ver ou não? a ver, tem Porque tudo a você ver. falou que com o tempo não iria mais tendo aquele retorno das forças, né? Então, isso o cálculo dessa resiliência inicial, ele vai mostrar que se o pavimento vai durar mais ou durar menos, se vai ter uma vida útil, pronto, é porque o nome não está fugindo. Uma vida útil, isso tem a ver ou não? Ou eu Tudo a ver. perguntei nada a ver, assim? Não, você perguntou, tem tudo a ver. Eu vou voltar, vou dar alguns passos atrás, tá? O que que acontece? Falando, né, mais uma vez, não dá para dissociar a propriedade do que a gente vai retirar de informações acerca, por exemplo, como você usou o termo, durabilidade do pavimento. O que que acontece? Tá? A minha entrada de dados, como vocês estão vendo aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um pavimento onde a minha entrada de dados, tá? Eu vou, o programa, né, mais uma vez, eu vou usar um programa para analisar esse meu pavimento, eu preciso dar as propriedades daquele meu material. O que que eu vou entregar para o programa? Eu vou entregar as propriedades dos materiais, tanto do revestimento, base, subbase e subleito, tá? Então, eu entrego essas propriedades para o programa, eu entrego o tempo de vida útil que eu quero. Ah, esse pavimento eu vou projetar para ele durar 10 anos. E eu vou entregar também o tráfego que vai atuar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou rodar um programa de e-mail. Eu posso fazer isso na mão, mas, enfim, posso fazer num ponto específico do pavimento, porque são várias interações. Então, o que vai acontecer? O programa, né, eu vou entregar essas informações para o programa e ele vai calcular essas tensões e essas deformações. Pode ser que essas tensões e essas deformações, tá, que eu vou correlacionar com critérios de fadiga lá na frente, pode ser que elas sejam críticas já no primeiro ano. Então, o programa ele vai mostrar, olha, já no primeiro ano, com aquele tráfego, com aquele material, as deformações, elas vão extrapolar o limite permitido. Então, o que que a gente vai fazer? Ah, então aquele material, ele não vai ser capaz, tá, de dar uma vida útil para o pavimento de 10 anos, se essa foi a minha entrada de dados. Se não foi, então o que que a gente faz? A gente muda o material, a gente muda os coeficientes da minha mola, muda o material, ou então a gente aumenta a espessura do pavimento. Então, significa que aquela estrutura, tá? Aquela estrutura, com aquele dimensionamento, com aquelas espessuras, para aquele tráfego, para aquele material, eu entrei com aquelas informações, mas eu queria que durasse 10 anos, mas ela durou 2. Por que que ela durou 2, tá? Porque esses critérios, eles foram atingidos antes do tempo. Entendeu, Madalena? Eu consegui responder a tua pergunta? Perfeito, entendi. Ah, Perfeito. então, Obrigada, professora. mais uma vez, é uma estrutura, né? Uma estrutura, né? Voltando, dando, né? Explicando assim, só resumindo. Então, eu preciso das informações do material para saber se aquele material está submetido àquele carregamento, do tráfego eu também vou informar, tá? Aquele tempo de vida útil, 10 anos, por exemplo, se for 10, 15 anos, então aquele material, o programa vai me dizer se eu vou durar, se eu vou conseguir atingir os meus limites somente no final da minha vida útil. Se eu atingir antes do tempo, eu tenho que fazer qualquer coisa para mudar o meu projeto. Essa qualquer coisa é, por exemplo, mudar material ou aumentar as espessuras das minhas camadas, tá certo? Bom, então vamos lá, voltando. Então o ensaio ele é padronizado, né? Hoje a gente já tem uma norma, mas a gente passou muito tempo, gente. Essa história ela vem de longas datas, a gente não tinha metodologia. Então, tinha gente que usava um carregamento, tinha outras pessoas que usavam outros, a gente usava norma americana, até que finalmente, né, a gente tem uma norma aí, a 134/2018, essa norma, na verdade, ela foi recém-publicada, mas ela já padronizou muitas coisas importantes para a gente, tá? Mas ela existia já, a última
esqueci, acho que é 2005, 2007, não me lembro mais a data aqui, esqueci. Mas tem essa mais nova, de 2018, tá? Que é que a gente, na verdade, sempre utilizou. A gente tinha um procedimento que a gente usa no laboratório desde 2005, que é praticamente o procedimento que consta na norma. Então, para a determinação do módulo resiliente, eu vou precisar aplicar uma tensão vertical, que eu estou chamando de sigma 1, e eu vou aplicar tensões de confinamento, tá? Tensões de confinamento sigma 2 e sigma 3. Como o material, vocês vão ver, vão estar confinados dentro do equipamento, então eu digo que a tensão sigma 2 e sigma 3, elas são iguais, né? Porque o corpo de prova vai sofrer confinamento igual nas direções x e y. Tá certo? Então, se eu fizer aqui a diferença do sigma 1 menos o sigma 2, que é igual ao sigma 3, que é o que a gente chama de tensão desviatória, né, que é a diferença entre a tensão principal maior e a tensão principal menor, tá? E eu vou carregando, tá? Eu vou mudando esse nível de tensões, o que vai acontecendo? O material, ele vai sofrendo deformações plásticas. Chega um momento que eu trabalho no regime elástico, tá? Onde eu meço o meu módulo de resiliência. Então, vocês vão ver que essa é uma consideração importante, que ela está relacionada com a prática também de construção, né, dos pavimentos. Então, vocês vão ver que o princípio do ensaio é esse, a gente vai aplicar carregamentos iniciais, onde a gente vai estressar esse material, e a gente vai partir do princípio que nesses ciclos iniciais, né, eu vou conseguir eliminar as grandes deformações plásticas, que é o que a gente chama de fase de condicionamento. Então, o material que passou pela fase de condicionamento foi aquele material que foi estressado. Se ele foi estressado e ele não rompeu, tá? Ele não rompeu, então eu sigo numa segunda fase, então, que é a determinação já do módulo elástico. Tá? Então, eu considero, mais uma vez, esse é um princípio do ensaio. No começo, eu vou estressar o material para que eu consiga eliminar as deformações plásticas, e no segundo momento, eu vou medir o meu módulo de resiliência. Tá? Então, mais uma vez, esse é, né, o princípio. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um gráfico bem típico, tá? Uma tensão com deformação. Então, eu tenho um material, tá? Por exemplo, que eu elevei essa tensão do ponto zero até o ponto A, aqui igualzinho uma mola, né, eu diria, no momento que eu retirei a força, esse material, ele voltou para o estado original que ele tinha. A partir do ponto A, quando eu aplico uma força, né, aqui eu tenho a força de plastificação 1, e a força de plastificação 2, que eu estou chamando de sigma P2. Quando eu elevo essa força, tá? E submeto, então, o material, ele sai do ponto A para o ponto B, no momento que eu retiro a força, o que foi que aconteceu aqui nesse ponto B? Parte das deformações voltaram e parte não voltaram. Então, eu diria que, né, no momento B, com essa força de plastificação 2, eu diria que o material, tá, ele sofreu deformações elásticas e plásticas. Tá? Do ponto B para o ponto D, eu novamente vou subir a minha tensão, tá certo? Mas o material, quando chegar no ponto D, ele já vai sofrer uma ruptura, porque aí ele já não volta mais. Então, essa seria, digamos, a tensão de ruptura no meu material. Tá? Então, o conceito de resiliência, né, apesar de ser utilizado no Brasil, eu diria recentemente, porque a gente estuda a teoria desde a década dos anos 90, dos anos 2000, mas eu diria que nesses últimos 10 anos é que o módulo de resiliência ele ficou mais acessível, eu diria, para a comunidade, né? A gente estudou muito isso no âmbito acadêmico, mas agora a gente já consegue entregar um produto, por exemplo, né, para o mundo não acadêmico. Esse produto que eu chamo, por exemplo, são métodos de dimensionamento. Na verdade, esses métodos sempre existiram, mas o método brasileiro, ele só foi divulgado em 2018. Quer dizer, não é nem um método, na verdade, é o princípio do método, né? Então, hoje a gente tem um método mecanístico empírico, que se chama Medina, em homenagem ao professor Jacques Medina, mas, mais uma vez, ele foi lançado recentemente pelo DENIT, eu vou precisar dessas propriedades para poder fazer análise do meu pavimento pelo método Medina,
mas ele ainda está em fase de construção e de validação, tá? Então, o documento que está aí, a gente já pode usar, claro, mas é como a ciência vai estar o tempo todo fazendo isso, a gente vai estar afirmando e negando, e quanto mais a gente afirma e nega, mais a gente se aproxima do que é verdade, tá? Então, a gente vai estar o tempo todo fazendo isso. Eu neguei o CBR, eu estou com o módulo de resiliência. Nessas análises, é claro que tem algumas considerações, que a gente sabe que faz aproximações, até que surjam coisas melhores e a gente, né, possa ter sempre um produto melhor. Assim caminha a ciência, né, a gente vai estar sempre evoluindo. Eu estou dando essa explicação só para dizer, bom, né, vocês vão para o laboratório, mais uma vez, vão pegar esse protocolo, vão ensaiar os materiais, mas tem que entender por que eu uso e para que eu uso. Tá? Então, vou usar, né, principalmente para fazer a minha análise de pavimentos, que hoje, no contexto brasileiro, é feito pelo Medina, mas a gente tem diversos programas computacionais que pode fazer o que o Medina faz também. Tá? Mas o Medina, mais uma vez, é um método brasileiro, por quê? Porque tem equações de materiais brasileiros, considera a questão dos solos tropicais. Isso é importantíssimo, né? A gente passou algum tempo falando sobre metodologia MCT, sobre classificação de solos tropicais, então o método já tem essa contemplação dos nossos materiais diferentes, isso é bem bacana, coisas que os métodos internacionais não vão conter, porque, enfim, eles vão se basear nos materiais e no comportamento das pistas experimentais onde foram desenvolvidos. Mas, mais uma vez, voltando, então, a resiliência ela não é nada novo, tá? Na verdade, surgiu na década dos anos 50, né, nos Estados Unidos, pelo Cid e o Fid. O Cid é um cara, na verdade, né, tem muitos trabalhos da década dos anos 50 e 60 em solos, que são fantásticos e que a gente pode utilizar até hoje, né? Parece até que eles contribuíram muito com a parte, né, de mecânica dos solos, então a gente tem aí uma boa contribuição desses pesquisadores. Então, o primeiro equipamento triaxial surgiu aí nos anos 50, tá? E o equipamento é muito parecido com o que a gente tem hoje, na verdade. Então, o nosso equipamento que vocês vão ver, né, a posteriori, tem gente que já está fazendo vários ensaios aí, né, tem o caso do Bruno, que já fez, a Jéssica deve estar trabalhando já com o ensaio de um outro. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um corpo de prova, esse corpo de prova ele é compactado numa determinada energia, tá? Esse corpo de prova ele pode ter dimensões de 15 por 30, diâmetro de 15, altura de 30, é sempre uma relação, tá, de 1 para 2, né? Eu tenho a possibilidade de usar cilindros 10 por 20, corpo de prova de 10 por 20, desculpa, corpo de prova de 7,5 por 15, de 5 por 10, né? Os corpos de provas menores, né, mais uma vez, eles podem ser utilizados quando eu trabalho com materiais mais finos, né, os materiais maiores, né, os materiais que têm diâmetros médios maiores, você deve utilizar um cilindro maior para poder fazer a análise correta desse material. Então, eu tenho corpo de prova compactado nessa determinada energia, com determinadas dimensões, ele é colocado dentro de uma célula triaxial, então aqui dentro eu tenho um ar comprimido, tá? Eu vou colocar aqui no terço médio do meu corpo de prova LVDTs, que vão medir os deslocamentos sofridos por esse corpo de prova. Os LVDTs são como se fossem extensômetros, eu diria, né, mais avançados, onde eu vou, né, através desse cilindro de pressão, eu vou imprimir um carregamento aqui, tá, um carregamento no sentido vertical. Eu vou imprimir um carregamento também, né, no sentido das tensões X, no sentido X e Y, né, então eu tenho um sistema X, Y, Z, onde eu imprimo uma força no sentido Z, tensão vertical, e eu imprimo tensões, né, sigma 1 e sigma 2, no sentido do corpo de prova. E aí aplico ar comprimido, né, mais uma vez, eu tenho que isso tudo é feito, né, com ar comprimido, e eu vou registrar, então, esses deslocamentos que o corpo de prova vai sofrer com a variação das tensões verticais e com as tensões aqui de confinamento. E aí eu vou medindo o que acontece com esse corpo de prova, certo? Como é que ele está se deslocando com essa variação das tensões que vão ser impostas a esse corpo de prova. Então, eu vou estressar esse corpo de prova, mais uma vez, estressar bastante, vocês vão ver, até obter o meu resultado, né, do módulo de resiliência. Aqui tem o nosso equipamento, esse aqui, tá? Então, aqui vocês estão vendo o corpo de prova, tá certo? Vocês estão vendo aqui, né, o equipamento já triaxial.
Vocês estão vendo aqui já é um outro equipamento, né? Vocês estão vendo que ele está conectado aqui com um computador. O computador vai ser capaz de controlar essas tensões, tá? E vai ser capaz também, né? A gente vai visualizar o que está acontecendo em termos de tensões e deformações ao longo, né, da execução desse ensaio. E vocês estão vendo aqui que a gente vai aplicar essas tensões através de manômetros, né, que estão conectados aqui ao meu corpo de prova. Então, tem um para a tensão principal maior e tem um outro para a tensão de confinamento, e vou estar aplicando essas tensões, né, no meu material. Aqui eu tenho detalhes do meu cilindro, né, do meu molde, na verdade, ele é um pouco diferente do molde convencional, porque ele é um cilindro tripartido, onde eu vou compactar o meu corpo de prova, mas em seguida, após a compactação, eu vou ter que retirar esse corpo de prova, tá certo? Então, eu tenho como retirar o meu corpo de prova mais facilmente, e eu vou proteger esse meu corpo de prova com uma membrana, né? Quando vocês... Aqui, né, o corpo de prova está montado, tá? Então, o corpo de prova ele foi retirado do cilindro tripartido, mas eu encamisei esse meu corpo de prova através de uma membrana, né, que tem umas características aí estabelecidas em norma. Aí, vamos para frente. Então, qual é o conceito de módulo de resiliência? O módulo de resiliência, ele é a relação entre a tensão desvio, tá? A tensão desvio dividido pela deformação específica axial resiliente, tá? Então, eu tenho a tensão desviatória, vai ser, então, a diferença entre a tensão principal maior e a tensão principal menor, sigma 3. A tensão sigma 2, como eu comentei com vocês, que é a tensão principal intermediária, tá? Ela vai ser igual à tensão principal menor, porque, né, mais uma vez, o corpo de prova, ele vai estar confinado e vai sofrer tensões na mesma direção, x e y. Bom, então vamos lá, o ensaio, né, o passo a passo do ensaio. Então, mais uma vez, ele é normatizado pelo DENIT, mas é também pela AASTO, né, tem os organismos americanos, europeus, tem todos um protocolo para a execução desses ensaios. Alguns protocolos têm algumas diferenças. No caso das normas americanas, eles costumam distinguir os materiais de subleito das subcamadas, né? Então, as tensões são um pouco diferentes, mas aqui a gente padroniza tanto o material de subleito quanto o material das subcamadas no Brasil, são determinados pelo mesmo procedimento. Então, o que acontece? Tá? Uma tensão axial repetida, de magnitude prefixada, vocês vão ver que essa tensão, vai existir uma tabela, onde nós vamos encontrar os valores dessas tensões. Então, ela vai ser aplicada de forma senoidal, tá? O tempo de duração da carga é de 0,1 segundos, e ela é removida com 0,9 segundos, que esse tempo, o tempo de ciclo, então, do ensaio, ele é de 1 segundo, entre o tempo de aplicação e descanso da carga. Isso vai representar como se fosse a passagem do eixo dianteiro, quer dizer, eu estou num ponto do pavimento, o eixo dianteiro do caminhão passou, tá certo? E se aplicou a carga, durou 0,1 segundos, dura 0,9 segundos aproximadamente para o eixo traseiro passar novamente, tá? Naquele mesmo ponto. Então, mais uma vez, o tempo de ciclo, tá, desse ensaio, ele dura 1 segundo, tá? Durante o ensaio, o corpo de prova é, então, submetido aos pares de tensão cíclica sigma 1 e tensão confinante sigma 3. Os deslocamentos, né, à medida que eu vou aplicando esses carregamentos, esse deslocamento, ele vai ser medido pelos LVDTs para que eu possa calcular o módulo de resiliência. O ensaio, ele vai se dividir em duas fases. Eu tenho a fase do condicionamento, tá? E eu tenho a fase do registro das deformações pelo equipamento. Então, na fase do condicionamento, como eu expliquei para vocês lá atrás, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material, eu vou estressar bastante esse meu material, supondo que é durante essa etapa que ele vai sofrer as deformações plásticas. Depois desse momento, se ele passar por essa fase de condicionamento, eu vou para a segunda parte do ensaio, que é o registro das deformações, tá certo?
Então, mais ou menos, o que acontece no pavimento? No pavimento, a gente tem mais ou menos essa situação dessa figurinha que vocês estão vendo. Por isso que tem uma relação, né, com o que acontece com o pavimento, né, no que diz respeito ao ensaio. Então, o pavimento, assim que ele é construído, acabei de construir o meu pavimento, tá? Compactei todas as camadas, apliquei o revestimento. Então, normalmente, quando você mede as primeiras deflexões, elas são mais altas. Por quê? Porque o pavimento, ele demora ali, né, em torno de 1 a 3 meses para poder estabilizar, para poder sofrer essa fase de acomodação, que é o que a gente acomodações necessárias, mas eu diria que até os 3 primeiros meses, tá? Essas deflexões vão diminuindo, mais uma vez, se o pavimento estiver bem projetado. Se eu tiver projetado o pavimento dentro de todos os padrões, pode ser que isso aconteça, né? E esse limite aqui, vocês estão vendo, é o limite da deflexão admissível, tá? Então, tem um limite, né, que é aceito pelos órgãos, cada órgão rodoviário, eu diria, vai ter uma deflexão máxima admissível. Pode ser, mais uma vez, que essas deflexões, aqui eu estou mostrando um caso, que eu estou com deflexões acima das minhas deflexões admissíveis, mas que quando acabou, passada essa fase de consolidação, as deflexões, elas diminuíram, tá? E ficaram aqui inferiores à deflexão máxima admissível. Com o passar do tempo, né, se, mais uma vez, se eu tiver dimensionado bem o meu pavimento, eu dimensionei esse pavimento para durar 10 anos, então o que a gente espera? Se ele foi dimensionado para durar 10 anos, e realmente todas as propriedades dos materiais estavam corretas, as análises, o tráfego estava ok, então eu espero que durante os 10 anos o pavimento apresente deflexões abaixo daquele limite aceitável. No final, né, da vida útil, o que eu espero? Que a fase de fadiga, então o pavimento ele começa a entrar em colapso. Então é sempre um momento, né, eu tenho que estar sempre olhando para isso, não fazer intervenções aqui no momento final, talvez no momento intermediário, inclusive para poder gastar menos recursos. Então isso eu diria, né, que é uma representação, eu diria, do que acontece na prática, né. E aí, o que o ensaio tenta fazer? Ele tenta simular essa situação dentro do laboratório. Então, quando a gente está na fase do condicionamento, vocês vão ver aqui, tá? Eu considero que eu estou nessa chamada fase de consolidação. A fase elástica seria a fase do ensaio propriamente dito, onde eu vou aplicar outros tipos de carregamento, tá, para o meu material. Então, mais uma vez, primeira fase, fase de condicionamento. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar 500 repetições de carga, tá? Com frequência de 1 Hz, tá? Como a gente viu, aqui é o tempo de ciclo, então, de 1 segundo, tá? A duração do pulso de carga é 0,9 e 0,9 segundos de repouso, ou seja, né, eu vou ter aí 1 segundo do tempo total. E aí, o que acontece? Eu tenho uma tabela que faz parte do protocolo, que vai me dizer exatamente qual carregamento esse material vai ter que sofrer. Então, na etapa 1, eu aplico uma tensão confinante de 0,7 kgf por centímetro quadrado, tá? Aplico uma tensão desviatória de 0,7 e aplico 500 golpes. São 500 repetições de carga. Na hora que eu passei dessas 500 repetições de carga, terminei, eu vou para a etapa 2, onde eu mantenho a minha tensão de confinamento, aqui 0,7, tá certo? E eu triplico a minha tensão desviatória, tá? Então, eu subo a tensão desviatória para 2,1. De novo, aplico 500 repetições de carga, certo? O material suportou, se ele não rompeu, não sofreu deformações muito grandes, eu vou para a etapa 3 no ensaio, onde eu mudo a minha tensão confinante aqui, tá? 1,05 kgf por centímetro quadrado, mudo a minha tensão desviatória para 3,15 kgf por centímetro quadrado, de novo, aplico mais 500 golpes. Então, nessa fase, eu já terei aplicado aí 1.500 golpes no total. Se o material resistir, significa que ele vai passar para a etapa 2, que é a etapa do ensaio propriamente dito. Aí eu vou de novo parar e vou fazer referência àquela florzinha, tá? Vou botar um pouco da flor aqui de volta. Poxa, por que eu associei lá com a florzinha? Porque significa o quê?
Se ela resistiu, é porque ela conseguiu, se aquela flor nasceu linda e maravilhosa, é porque ela conseguiu sobreviver a condições de temperatura, de falta de água, e de uma série de coisas diferentes, né? Então, se o material apresentar resiliência, ele vai passar por essa fase de condicionamento, que é uma fase severa, né? Onde eu apliquei, então, esses 1.500 golpes distribuídos em pares de tensões diferentes. Então, dali para frente, eu vou conseguir medir, representar aquele material por algum tipo de equação, ou por um modelo linear, ou enfim. Tá certo? Tá entendido, gente, até aqui? Ok? Dúvidas? Tá ok. Tá ok. Eu tenho só mais uma pergunta. Quando, depois que o pavimento é feito, você mostrou aquele gráfico, né, que mostra o comportamento dele ao longo da vida útil. Quando ele depois é executado, é comum fazer a verificação das deflexões para ver se confirmou o que foi imaginado no ensaio ou não faz isso? É uma pergunta porque eu não sei, assim, eu não, né? Estou iniciando agora na história dos pavimentos, era só para entender se isso é comum. O ideal é que você faça, você pode medir essas deflexões, né? Tem a viga Benkelman, por exemplo, você terminou até um critério para saber se o pavimento ele foi bem compactado, né? Foi bem construído. Então, você passa uma viga para descobrir qual é a deflexão daquele pavimento. E, na verdade, né, a deflexão, ela tem que ser acompanhada, tá? À medida que o tempo passa. Então, mais uma vez, eu construí o pavimento, mas esse nível de deflexão, ele precisa ser acompanhado. Porque, eu já estou fugindo um pouco da pergunta, mas a pergunta, da resposta, né? Mas a resposta é, sim, eu faço medidas no campo para acompanhar essas deflexões, mas eu quero só complementar a informação, dizendo que isso, inclusive, é importantíssimo. Você acompanha o que está acontecendo com o teu pavimento pós-construção. Porque pavimento não é só eu construir e deixar ali, tá? Pavimento é uma obra cara, né, gente? 1 quilômetro de pavimento, custa aí milhões, né, às vezes. Claro que o custo vai depender do tipo de revestimento, mas, enfim, é uma estrutura cara. Então, eu costumo dizer que é mais ou menos como a casa da gente. Eu pintei minha casa, fiz uma reforma, eu não posso passar 10, 15 anos sem olhar para a minha casa, porque quando eu for fazer a próxima reforma, provavelmente ela vai estar no estado bem comprometido. Então, a gente está sempre dando manutenções, né? Então, o pavimento é a mesma coisa. Estou complementando a informação, por quê? Porque o pavimento ele está conectado com a chamada gerência de pavimentos também. Eu gosto sempre de fazer essas conexões, porque pavimentação, eu costumo dizer que é um quebra-cabeça de várias peças, e que é muito legal quando vocês conseguem juntar essas pecinhas para entender o que é essa estrutura. Então, eu tenho que acompanhar, né? Deflexão é uma coisa que eu tenho que estar acompanhando, se aquele pavimento está ok. Até porque, se a deflexão, pode ser que eu tenha projetado tudo direitinho, mas, de repente, isso acontece muito no Brasil, por exemplo, eu projetei um pavimento para passar 10 milhões de veículos, mas aí, quando foi no 3º ano, surgiu uma siderúrgica nova na região, que vai mudar completamente aquele tráfego para o qual aquela rodovia foi projetada. Então, é hora da turma vir lá e fazer um reforço estrutural do pavimento para que eu não tenha que perder esse investimento. Então, mais uma vez, respondendo e complementando, né, deflexões a gente tem que estar acompanhando aí, né, ao longo da vida útil do pavimento, até porque a gente precisa cuidar do que é nosso, tá? Então, respondi, Madalena? Ou confundi? Sim. Não, respondeu, era só para saber. Mas, assim, não se faz normalmente, né? Acaba que não tem esse controle quando elas são públicas. Se faz, na verdade se faz, mas talvez não com a frequência que a gente gostaria que fosse feito, né? Por exemplo, as concessionárias, uma concessionária não pode parar, né? Um pavimento parado, gente, uma rodovia parada é custo, né? Custo altíssimo. Então, uma concessionária, ela está sempre acompanhando, por quê? Porque o pavimento tem que estar sempre em boas condições, né? Então, mais uma vez, né, as nossas rodovias estaduais, federais, né, talvez elas não sejam inspecionadas como deveriam ser, mas elas têm ali, né, algum tipo de acompanhamento, né?
Embora, mais uma vez, a gente precisaria ter um acompanhamento, né, bem mais regular. Tá? Mas existe, claro que existe acompanhamento. Bom, aí lá vai. Fase do ensaio, segunda fase do ensaio, que é a fase de registro das deformações. O que vai acontecer? A gente vai mudar aqui, agora a gente vai fazer uma coisa mais leve, tá certo? A gente vai aplicar uma tensão de confinamento, aqui, a primeira etapa, eu vou aplicar 0,21, tá certo? De tensão de confinamento, e vou aplicar aqui 0,21 de tensão desviatória, aplico o carregamento, aí depois mudo de 0,21 para 0,42. Eu mantenho a tensão confinante, como vocês estão vendo nessa tabela, e eu vario a tensão desviatória, tá? E aí aplico o carregamento requerido em norma, e vou para a segunda fase, onde eu mudo a tensão confinante, vou mudando depois a tensão desviatória aqui. No final, eu estou na etapa 6, onde eu tenho uma tensão confinante de 1,4 kgf por centímetro quadrado, né? E aplico uma tensão desvio de 4,2 kgf por centímetro quadrado. Então, nessa fase, é a fase em que eu realmente vou medir os deslocamentos que o corpo de prova está sofrendo, tá? Então, é a fase que eu vou realmente medir o meu módulo de resiliência. Então, vamos ver aqui uma planilha, por exemplo. Vocês estão vendo que os dados dessa planilha faz referência, tá, à segunda fase do ensaio. Por quê? Porque, mais uma vez, se eu conseguir passar pela fase do condicionamento, tá, então eu já estressei o meu corpo de prova ali, o máximo que eu podia fazer conforme o protocolo. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo exatamente aqueles 18 pares de tensões mostrados aqui. Tá? Aqui eu tenho as tensões de confinamento, né, que são, mais uma vez, que são padrões determinados em norma, e eu tenho aqui as minhas tensões desviatórias. Aqui eu tenho os deslocamentos que o corpo de prova foi sofrendo para cada par de tensão. Eu tinha uma tensão confinante de 0,021 megapascal e tinha uma tensão desviatória de 0,062 megapascal. Então, eu obtive um deslocamento aqui de 0,1 milímetros, tá? Então, eu fui medindo aqui, mais uma vez, para cada par, né, tensão confinante e tensão desviatória, eu medi o deslocamento. Conforme a gente viu que a deformação resiliente, né, ela vai ser o deslocamento que o corpo de prova sofreu dividido pela altura do corpo de prova. Então, eu calculo uma deformação específica aqui, resiliente, para todos os pontos dos meus ciclos, né, para cada par de tensão que eu apliquei. Bom, em seguida eu vou calcular o meu módulo de resiliência. Então, para cada ponto, eu teria que o meu módulo de resiliência é a relação entre a tensão desviatória e a deformação específica resiliente. Então, eu vou lá, divido um pelo outro, tá certo? E determino o meu módulo de resiliência. O que vai acontecer? Vocês vão ver que para cada par de tensão diferente, eu tenho um módulo diferente. Esse módulo, ele não é constante, ele normalmente não é constante. Ele poderia até ser constante, tá? Pode ser que eu tenha uma mistura cimentada, que eu aplique qualquer par de tensão e eu vou ter sempre o mesmo valor do módulo de resiliência. Para solos granulares, isso é mais complicado. Então, realmente, vocês vão ver que o módulo ele vai variar conforme o nível de tensão, tá, para o qual ele está sendo submetido. Então, conclusão, o módulo de resiliência, ele não é um número, ele é representado por um modelo, tá? O que vocês estão vendo aqui no gráfico superior da direita, eu estou relacionando esse módulo de resiliência com a tensão desvio. Então, se eu relacionar o MR com a tensão desviatória, eu vou ter aqui, isso aqui está na escala Bilog, né? Eu vou ter aqui todos os meus pontos representados nesse gráfico, eu tracei aqui uma correlação e obtive uma equação que vai representar como esses pontos, tá, podem ser, o comportamento desse material pode ser explicado por essa equação. Nesse caso, eu obtive aqui um coeficiente de correlação de 0,74. Bom, eu posso tentar vários e vários modelos, tá? Nesse grafiquinho aqui de baixo, eu já relacionei o módulo com a tensão confinante, tá?
Então, vocês estão vendo que o ajuste é bem melhor. Eu tenho um R ao quadrado aqui de 0,97, ok? Ou seja, né, se eu tivesse que escolher um modelo para representar o comportamento desse solo, eu escolheria esse modelo em função da tensão confinante. Por quê? Porque eu tenho coeficiente de correlação melhor. Concorda? Ok? Ok, professor. Então, vamos para frente. Aqui, mais uma vez, aqui já é uma tela do computador no final do ensaio, né? Ele vai mostrar aqui o nome da amostra, a origem, a rodovia, o operador, o diâmetro do corpo de prova, 10, a altura de 20, a energia, tá? Que eu apliquei, com a energia intermediária. Aí, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que essas equações, essas mais simples, em função da tensão, de confinamento e da função desviatória, o próprio programa ele já mostra. Ele já mostrou, inclusive, os coeficientes de correlação, tá? Nesse caso específico, a gente vê que o material, ele se comportou melhor com relação à tensão de confinamento, tá? Bom, aí o que acontece? O grande lance é você saber qual é o modelo que melhor vai representar o comportamento daquele material. Então, vocês vão ver que na literatura existem diversos modelos, durante anos e anos, né? Os pesquisadores ficaram testando melhores modelos, por quê? Porque muitas vezes eu não conseguia um bom ajuste. Muitas vezes eu ia tentar, por exemplo, uma relação com a tensão de confinamento, o R ao quadrado dava 0,1. Ou seja, se eu tenho um modelo ruim, eu tenho uma análise de pavimentos ruins, né? Uma análise ruim, né? Então, eu preciso ter um bom modelo para representar o comportamento daquele meu material. Então, mais uma vez, durante anos, né, a comunidade ficou pesquisando aí alguns modelos e a gente já tem aí algumas certezas com relação aos melhores modelos. Embora a gente continue testando aí, faz parte da etapa, né, de investigação, a gente testar qual o melhor modelo que se ajusta àquele material. Então, essa é uma etapa recorrente nossa. Bom, eu vou só chamar a atenção, a gente, eu diria, recentemente, essa norma, ela realmente é de 2018, o DENIT, ele criou uma norma só para analisar materiais estabilizados quimicamente, ou seja, mistura de solo cal, de solo cimento, tá? Então, eu tenho a norma, ela difere um pouquinho da norma anterior no que diz respeito aos ciclos, tá? Então, vocês estão vendo aqui que são 5 sequências. Nessa norma específica, a compactação é a mesma, a preparação do corpo de prova é o mesmo, o que vai mudar, mais uma vez, é o protocolo do carregamento. Então, eu tenho aqui, para casos de misturas estabilizadas, eu vou seguir uma sequência aqui de 1 a 5. Na sequência 1, eu vou aplicar uma tensão sigma 1 de 0,1, tá certo? E vou aplicar 50 ciclos. Então, esse é o protocolo, mais uma vez, tá? A gente, na verdade, a gente acaba trabalhando com misturas estabilizadas com outro protocolo. Mais uma vez, a gente vai obter resultados, né, muito parecidos, eu diria, tá? Embora a gente vá trabalhar mais. Por quê? Porque o nosso equipamento, a gente não consegue mudar o número de ciclos, tá? Então, é só por uma questão de limitação de equipamento, né? A gente deve estar adquirindo, eu espero, um novo equipamento aí, triaxial, onde a gente possa mudar esses ciclos, e daí poder analisar, por exemplo, várias normas diferentes. Mas, atualmente, a gente não consegue aplicar essa norma, porque por uma limitação de equipamento, tá? Mas eu diria que, mais uma vez, no geral, eu acho que a gente vai chegar a modelos muito parecidos. Então, voltando aos modelos. Então, eu tenho diversos modelos, tá? A gente viu o modelo que relaciona o módulo de resiliência com a tensão de confinamento. Então, para isso, eu vou determinar o coeficiente K1 e K2, tá? Que vocês viram, né? Que foi representado, né? Por exemplo, aqui nessa equação, tá? Aqui eu tenho, né? Y igual a 1916,8x elevado aqui a um 0,42. Então, o meu K1 é esse coeficiente que eu adquiri, né? Desse modelo, e o K2 é esse outro coeficiente aqui. Então, mais uma vez. Então, vou voltar.
Tá? Então, esse modelo, em função da tensão de confinamento, tá? Então, eu vou testar a relação que o módulo de resiliência tem com a tensão de confinamento. Eu tenho outro modelo onde eu posso relacionar, tá, o módulo de resiliência com o invariante de tensão. O invariante de tensão é o somatório da tensão principal maior, da tensão intermediária e da tensão principal menor. Então, posso correlacionar. Eu tenho outro modelo, por exemplo, que vai relacionar o módulo de resiliência com a tensão de desvio. Eu tenho um outro modelo, que é o chamado modelo composto, que aí eu já vou ter um modelo tridimensional, tá? Que normalmente a gente usa bastante para os solos do estado do Ceará. Eu diria que mais da metade, eu diria, dos nossos materiais são bem explicados por esse modelo, né, composto, onde eu tenho aqui um K1, K2 e K3, então são coeficientes que a gente vai obter experimentalmente, e aí eu explico o meu módulo de resiliência através da combinação dos efeitos da tensão de confinamento e da tensão desviatória. Eu tenho esse outro modelo universal também a gente testa, esse modelo também dá bom comportamento aqui para os nossos materiais, tá? Que é um modelo representado aqui por essa expressão, que é função da pressão atmosférica, que é função do invariante de tensão e é função da tensão octaédrica, né? Onde a tensão octaédrica é dada por essa expressão aqui, mostrada em amarelo. Então, mais uma vez, né? Finalizado o ensaio, a gente vai ter que brincar com esses modelos, brincar no sentido de encontrar qual é o melhor modelo que vai explicar o comportamento daquele material. Tá? Então, vamos para frente. Eu tenho um outro modelo, por exemplo, isso é muito comum para misturas estabilizadas quimicamente, quando o material ele fica bem resistente. Então, o módulo de resiliência ele é praticamente constante com a tensão de confinamento ou com a tensão desviatória, tá? Então, é como se o material tivesse um comportamento linear, independente da variação das tensões, aquele material não vai sofrer mudanças. É muito comum você encontrar isso, ou para materiais muito ruins, né? Material muito ruim, os módulos são muito baixos, normalmente. Então, eles variam um pouco com o nível de tensão, né? Porque continua sendo muito baixo. Ou então, materiais, né, estabilizados, que apresentam módulos muito altos com carregamentos diferentes. Bom, esse aqui a gente já viu, então, que é o modelo em função da tensão de confinamento, onde eu vou obter o coeficiente K1 e o coeficiente K2. Eu tenho esse outro modelo, que é um modelo combinado, eu diria, né, que para um certo nível de tensão de desvio, vocês estão vendo aqui, para um certo K1, que é o nível de tensão de desvio, você vê que o material, ele se comporta, né, através dessa primeira equação. A partir desse nível de tensão, tá, K1, o material, ele já se comporta de maneira diferente. Então, também, né, você tem essa possibilidade de trabalhar com esse modelo, né, que apresenta coeficientes diferentes aí para determinado ciclo de tensão. Aí, o que a gente faz? Mais uma vez, né, aquilo que eu expliquei para vocês. A gente ensaia os materiais e testa modelos. A gente sempre vai fazer isso. Apesar da gente já saber, a gente testa muito o modelo composto, mas a gente continua fazendo isso porque a gente precisa checar se a nossa afirmação está correta, que o modelo composto representa bem os nossos solos, e às vezes um ou outro material a gente tem uma surpresa. Então, eu diria que, no geral, a gente vem testando muito o modelo composto, o modelo universal, mas o que vocês estão vendo aqui é um protocolo que a gente segue. Por exemplo, aqui eu tenho 11 amostras, tá? E aqui eu tenho testado 6 modelos diferentes. Cada modelo vai ser representado por essa equação que vocês estão vendo do lado esquerdo, tá? E o que aparece aqui nessa tabelinha são os coeficientes de correlação. Então, testei o modelo 1, em função da tensão de confinamento, o modelo 2, em função do invariante de tensão, esse modelo combinado aqui, tarará, 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 né? O que aconteceu? Quando eu testei todos os modelos e analisei os coeficientes de correlação, eu verifiquei que o modelo 4, tá? Que é o modelo composto, foi o que nos forneceu melhores coeficientes de correlação. Então, eu seleciono esse modelo para representar o meu material. E é esse modelo que eu vou utilizar
no programa, né, de dimensionamento mecanístico empírico. Desde que o programa seja capaz de ler esse modelo, tá? Por exemplo, o Elsin 5 é um modelo que não lê essas equações, porque ele considera que o material é elástico linear. Então, você tem que dar a entrada de dados, eu não posso dar uma equação, porque o programa não é capaz de ler aquela equação, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega todos os módulos e divide para encontrar um valor padrão, tá? Vou lá na minha tabelinha, tá? Se eu quiser usar o Elsin, a gente fez muito, né? Muitos a gente fazia isso, então eu calculo aqui o meu módulo médio, eu simplesmente somo todo mundo e tiro uma média, para poder usar, por exemplo, o Elsin, né? E o que a gente, né, tenta fazer, mais uma vez, é usar o modelo correto, é muito importante que a gente tenha análise do modelo correto, tá? Então, nesse caso específico, mais uma vez, se eu tiver um programa de dimensionamento que seja capaz de entender esse modelo, a gente vai rodar com o melhor modelo. O Medina atualmente já tem isso aqui implementado, então a gente consegue rodar o modelo composto no Medina, a gente consegue rodar em alguns outros programas também, tá? Mas é importante, mais uma vez, que esse modelo esteja implementado dentro do software. Vamos para frente. Essa é a representação, eu diria, do modelo composto, como eu comentei com vocês, né? Ele é um modelo tridimensional, tá? Então, essa é a representação, tá? Normalmente, a gente usa um programinha para poder fazer esse cálculo, né? Eu já tive alunos que fizeram em Excel, usam o Excel também, já me mostraram, não, professor, eu consegui fazer no Excel. Enfim, você vai usar uma ferramenta para poder achar esse modelo em 3D. E aqui vocês estão vendo a representação, tá, visual desse modelo composto, né? Então, eu tenho aqui módulo de resiliência, tá, no eixo Z, tá? No eixo X, eu tenho aqui minha tensão confinante, e no eixo Y, eu tenho a minha tensão desviatória. Então, o que acontece? Esse material, ele é modelo que a gente tinha, né, do modelo, por exemplo, em função da tensão de confinamento, que é um modelo 2D, então, representado aqui por uma equação, né, uma reta. Né, uma equação linear. Bom, nesse caso específico, mais uma vez, um modelo de superfície, tá? Então, é importante a gente olhar para esses modelos e analisar, né, direitinho, né? Quando eu olho uma superfície dessas, por exemplo, eu gosto muito eu sempre digo, né, eu uso um termo que é entrar dentro do gráfico. Eu não sei se não é do tempo de vocês, mas tinha um filme muito legal, que era a Terra dos Gigantes, tá? Então, a gente vira uma miniatura. Então, é muito importante que vocês, no futuro, aprendam a pegar no ensaio, a analisar o ensaio. Não é só uma equação, é você olhar para aquela equação e extrair, a partir dos coeficientes, como você reconhece aquele material, tá? Então, quando você olha, por exemplo, uma superfície como essa, o que vocês estão verificando aqui? O módulo de resiliência, ele é mais dependente, tá? Da tensão de confinamento ou da tensão desviatória? Quem me responde? Só pela análise visual. Você pode repetir a pergunta, por favor? Pergunta é, analisando essa superfície, mostrada aqui nesse gráfico, dá para vocês me falarem, tá, que esse módulo de resiliência, ele é mais afetado ou mais explicado pela tensão de confinamento ou pela tensão desviatória? Pelo confinamento. Vamos lá, tensão de confinamento. Eu ia dizer desviatório. Porque tem uma informação maior. Certo. Então, vamos analisar, né? Vocês observam que quando eu vario a minha tensão de confinamento, o módulo varia, mas ele não varia significativamente quando eu vario a minha tensão desviatória. Quando eu vario essa minha tensão desviatória, quando eu mudo a tensão, por exemplo, de 0,5 para próximo aqui de 0, você vê que o valor do módulo mudou completamente, né? Então, eu diria que esse solo, ele é muito mais afetado pela tensão desvio do que pela tensão confinante.
Normalmente, os materiais que são mais afetados pelas tensões desviatórias são os materiais argilosos, tá? Os materiais arenosos, eles são mais afetados, eu diria, pela tensão de confinamento. Tá? Em linhas gerais, eu diria, né? É tanto que esse modelo da tensão de confinamento, ele, antigamente, lá para trás, o povo usava esse modelo para solos arenosos, e usava o da tensão desvio para explicar comportamento de solos argilosos. Mas aí começou a ter, você muitas vezes tem um areno argiloso, tem um areno siltoso, tem um argilo siltoso, por isso que novos modelos foram sendo incorporados e analisados aí pela comunidade. Essa parada, gente, mais uma vez, né, isso vai depender da experiência de vocês no laboratório, eu procuro sempre passar um pouquinho dessas coisas para vocês irem, toda vez que vocês forem analisar um dado de laboratório, seja da parte de solo, seja a parte de misturas asfálticas, seja a parte de ligantes, tentem entrar dentro do gráfico, né? Eu sempre digo, entrar dentro do gráfico, para mim, é fazer parte da mistura. É você segue um protocolo padrão, mas procure pensar, por que eu estou fazendo isso? O que é, né? Por que eu estou aplicando essas tensões mesmo, tá? Por que o protocolo é desse jeito? Mais uma vez, né? Essa é a diferença do aluno que está na pós e do aluno que está na graduação. O aluno da graduação, né, o engenheiro civil, ele vai seguir o protocolo sem questionamento, mas um aluno da pós, o que a gente espera? A gente espera que vocês questionem, né, que vocês analisem, né, porque é com isso que a gente vai, mais uma vez, colocando tijolos a mais no conhecimento científico, tá? Então, mais uma vez, né, analise os protocolos, às vezes tem muita coisa que merece ser mudada, tá? Analise os programas computacionais, eu sempre digo que, dimensionar pavimento não é só você pegar um programa computacional que está ali, comer com farinha e rodar do jeito que está. Não, pense direitinho o que você está fazendo. Tá? O modelo que você está escolhendo, o material que você está selecionando. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Muito entendimento. E, mais uma vez, vem com o treino, né? Claro que vocês não vão adquirir isso no primeiro dia, mas vai analisando o ensaio, vai analisando o outro, vai pensando, vai discutindo com os colegas e vai construindo, né, esse conhecimento, vão aprendendo a entrar dentro do gráfico, tá? Ó, por exemplo, aqui tem um resultado do módulo de resiliência, tá, de uma mistura betuminosa, esse é um solo que a gente estabilizou com 5% de emulsão. O solo natural é essa superfície verde, certo? O solo com 5% de emulsão, aliás, não, desculpa. Na verdade, esse aqui, eu tenho um solo que foi estabilizado com 5% de emulsão. Então, na hora que eu apliquei a emulsão e fiz um ensaio imediatamente, o comportamento desse material, ele é explicado por essa superfície na cor verde. Então, o que vocês observam, tá? Que o material, assim que eu apliquei a emulsão asfáltica, que é um processo de estabilização para melhorar o comportamento daquele solo, você vê que esse material, ele apresenta uma variação de módulo, né, principalmente explicado aqui pela tensão desvio, né, já com a tensão sigma 3, você vê que o módulo, ele é praticamente constante, tá? Aí, o que acontece? Quando, normalmente, né, lá vai, misturas estabilizadas quimicamente, você tem que aplicar a cura, né, para dar tempo a acontecer as reações químicas ali, entre o solo e o estabilizante. O que a gente observa, ó? Com 7 dias, que é representado por essa superfície aqui em amarelo, o material mudou completamente, né? Tem outra identidade, tá? Ele mudou, inclusive, o aspecto dessa minha superfície. Com 28 dias, você vê que o material mudou novamente, né? Passando a obter módulos melhores, tá? Mas mantendo aqui, eu diria, né? Uma variação pequena. Mas a grande mudança é com relação ao comportamento daquele material de modo imediato. Então, o que você observa, né? Quando a gente vê a representação de um solo desses por um modelo tridimensional, a gente começa a verificar, inclusive visualmente, o que está acontecendo com o processo da estabilização, que é o processo de melhoria e estabilização do material, ou seja, o material ele passa a não sofrer variações muito significativas de módulo com a tensão sigma 3 e com a tensão desviatória. Tá? É muito ruim, na verdade, quando a gente tem um solo que muda muito o comportamento, tá? Que em baixas tensões tem ótimos módulos de resiliência, em altas tensões tem baixos módulos de resiliência, isso dá uma instabilidade, tá?
Então, normalmente, isso é ruim, né? É ruim quando a gente tem essas variações muito grandes no material. Porque, mais uma vez, para tráfego alto, ele vai ter um comportamento, para tráfego baixo, ele vai ter outro comportamento. Então, pode até ser que ele sirva, mas para determinado nível de carregamento, de tráfego. Tá? Então, quando a gente faz o princípio da estabilização, que a gente quer manter o material mais estável. E, realmente, a estabilização, ela muda o comportamento do material. Esse é um exemplo, eu diria, visual, que mostra isso, né? O material, ele passa a ser um outro material, mais uma vez, por quê? Porque eu usei um estabilizante, né? Nesse caso específico, eu usei uma emulsão asfáltica para poder estabilizar o meu solo. Vamos para frente. Aqui tem um exemplo, tá? Que é um exemplozinho que está todo calculado, mas para vocês fazerem uma fixação, eu diria, do que foi explicado. Eu vou passar muito rápido, esse é o mesmo exemplo que eu uso na graduação com os meninos, né? Mas para que vocês olhem, tá? Deixa eu fazer na mão uma vezinha para poder entender. Lá na frente, mais uma vez, vocês vão usar diversos programas aí para poder fazer esses cálculos, desenhar essas superfícies. Então, aqui vai mostrar, né? Nesse exemplo em específico, ele dá os dados do corpo de prova, diâmetro, altura, massa úmida, dá a massa especificamente. Esse corpo de prova foi compactado de energia normal, a frequência do ensaio, que é padrão, de 1 Hz, né? E o que ele pede? As expressões dos módulos de resiliência versus tensões confinantes e tensões desviatórias, porque aí é um exercício que eu já peço os alunos para poder testar pelo menos 3 modelos, né? Na graduação eu faço isso, peço os 3 modelos, na pós, todos os modelos possíveis e imagináveis, vocês, né, deverão testar, até porque se precisarem já vão ter intimidade aí com a ferramenta. Então, mais uma vez, aqui eu tenho a fase do ensaio propriamente dito, né, desde o ciclo 1 até o 18º, né, que eu tenho 3, 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 18 pares diferentes de tensão. Então, eu tenho 18 pares de tensão sigma 3, eu tenho 18 pares de tensão desviatória, e aqui eu tenho o resultado dos deslocamentos que foram medidos pelos LVDTs. Então, lá vai, né? Está tudo calculadozinho, mais uma vez, só para fixar o conhecimento aí de vocês. Então, coluna 1, 2, 3, 4 são adquiridas, né, do próprio ensaio. A parte de cálculo, eu vou calcular a deformação específica resiliente. Na deformação específica resiliente, eu vou dividir o deslocamento pela altura do corpo de prova. Então, coloquei tudo aqui, né, em vermelhinho, que eu já calculei. Então, eu peguei aqui, tá, o meu 0,01808, que foi o deslocamento, dividi pela altura do corpo de prova, que foi dado, né, como sendo altura de 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros, porque o deslocamento está em milímetros. Então, medir isso. O módulo de resiliência é dado pela equação da tensão-desvio, dividido pela deformação específica resiliente. Então, se eu dividir a coluna 2 pela coluna 4, eu achei o módulo, né, de resiliência. Aqui vocês observam, então, que esse módulo, ele varia, né? Eu tenho aqui valores, um valor máximo 570, não é isso? E um valor mínimo de 103. Então, eu tenho variações desde 103 até 588, né? 570, desculpa. Então, o que eu vou fazer? A partir desses dados, eu vou começar a brincadeira de testar modelos. Então, relacionei aqui o módulo de resiliência com a tensão confinante, coeficiente muito ruim, ou seja, 0,26. Então, não seria um bom modelo. Um bom modelo sempre é aquele que a gente consegue coeficiente de correlação aí, né, a partir de 0,9. Não é sempre que a gente vai conseguir, diga-se de passagem, às vezes a gente ensaia um solo, acha que tem erro, e a gente às vezes consegue um coeficiente de correlação abaixo de 0,9, mas eu sempre digo para os alunos, a gente sempre vai usar o que a gente tem de melhor, tá? Então, eu vou rodar o meu programa de dimensionamento com o melhor coeficiente de correlação. Para esse mesmo exemplo, aqui a gente tem, tá, o modelo da variação do módulo com a tensão desviatória, que eu já obtive com coeficiente de correlação de 0,73, tá? Então, esse modelo 2, em função da tensão de desvio, é muito melhor do que o modelo 1, mas o que a gente tem que fazer? Seguir testando melhores modelos, tá?
né? Então, enfim, pode ser que eu teste um modelo composto, eu obtenha aí um coeficiente de correlação, tá, de muito próximo de 1, 0,99, por exemplo. Então, esse é um modelo que eu vou usar no meu software, que eu vou dimensionar o meu pavimento. Bom, então vamos falar agora, né, saindo da parte do módulo de resiliência e falando da deformação permanente. As deformações permanentes, tá, no pavimento, como a gente comentou, elas podem ser ocasionadas no revestimento asfáltico e podem ser ocasionadas nas camadas granulares, tá? A consideração da deformação permanente nas camadas asfálticas tem sido algo ainda, eu diria, está sendo investigado no Brasil, a gente não tem, assim, um grande banco de dados acerca de deformação permanente nos revestimentos asfálticos. Em camadas granulares também, eu diria que os estudos das deformações permanentes iniciaram acerca, né, eu diria, né, de uma forma democrática, eu diria, nas universidades, a gente tem aí em torno de 5 anos, né, em algumas outras universidades, né, como a COP, que tem tradição, né, nesses métodos, a gente já tem aí um tempo maior. Mas eu diria que tudo é muito novo, inclusive no próprio programa do Medina existem poucas informações ainda acerca da deformação permanente, a gente vem investigando, né, tem um aluno de doutorado meu que está trabalhando com isso, tem outros alunos da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio de Janeiro, que também estão trabalhando com deformação permanente, então a gente vem investigando essa propriedade. Falando da deformação permanente, mais uma vez, né, voltando, então ela pode ser devida ao revestimento asfáltico, mas ela na literatura isso é mostrado principalmente, que a deformação permanente, né, vai ter, as camadas granulares, né, as subcamadas e o subleito vão influenciar muito mais na deformação permanente do que a mistura asfáltica. Claro que a mistura asfáltica vai ter aí a sua contribuição, né, então, em linhas gerais, é muito importante que a gente determine, né, essa deformação permanente, tá? Então, as deformações no pavimento são compostas por 2 parcelas, a gente até já comentou, existe o material pode trabalhar na fase elástica, tá? Ou resiliente, como a gente viu, ou, né, na fase permanente, onde você simplesmente carregou o material, tá? Aplicou um carregamento excessivo, e aí ele foi tão excessivo que as deformações não voltaram mais. Então, quando a gente está trabalhando no ensaio, né, do módulo de resiliência, mais uma vez, a gente parte da consideração que o material, ele é elástico, tá? Quando eu vou para a análise da deformação permanente, o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu corpo de prova sofrer muito mais do que ele já sofreu. Porque veja lá que na fase inicial eu apliquei 1.500 golpes, na segunda fase eu apliquei para cada ciclo de tensões 10 golpes, então, né, ele já não teve um carregamento muito severo, mas na deformação permanente, aí sim, nós vamos bater bastante nesse corpo de prova, né, até sair com essa propriedade que vai representar o comportamento desse material frente a carregamentos excessivos, tá? Então, entende-se por deformação permanente os afundamentos verticais permanentes no revestimento e em camadas subjacentes causadas pelo carregamento, né, aplicado na superfície do pavimento, que advém, mais uma vez, da passagem dos veículos. O que vocês estão vendo, né, é uma curva tensão-deformação, onde vocês observam, né, que o material, né, houve um carregamento, um descarregamento, parcela dessas deformações são plásticas ou permanentes, a outra parcela é resiliente, então o material, tá, existe para um nível de tensão, ele se comporta de uma maneira, para um maior nível de tensão, ele vai se comportar de outra maneira, onde vão, por exemplo, aparecer as deformações permanentes. Isso a gente já comentou, né, aquela figurinha que mostra, né, essa figurinha aqui do lado esquerdo, a gente vê que a deformação permanente, principalmente nessa roda aqui, ela está representada, tá, pelo revestimento asfáltico, então as deformações permanentes são provocadas basicamente pela mistura asfáltica, já, né, a outra figurinha, né, já mostra que os acúmulos das deformações acontecem em todas as camadas. A fonte, né, que eu tinha comentado com vocês, na literatura a gente tem essa fonte aqui,
do Huang, em 1993, então ele mostra, por exemplo, que a contribuição da deformação permanente no geral, para as camadas granulares, né, é de 68%, e para o revestimento asfáltico é de 32%. Claro, gente, mais uma vez, essa contribuição, ela vai depender muito da espessura do meu pavimento. Por exemplo, quando eu falo em revestimentos delgados, né, onde o meu revestimento não tem praticamente função estrutural, então praticamente todas as deformações permanentes vão ser provocadas pelas subcamadas e pelo subleito. Então, esse número é mais para dar uma noção para vocês aí, em termos de contribuição, que, na verdade, as subcamadas, elas acabam respondendo mais a essas deformações, mas, logicamente, mais uma vez, isso vai depender do tipo de estrutura que eu estou analisando, tá? Se a estrutura é mais espessa, é mais delgada, essa contribuição, ela vai ser maior ou menor, certo? Então, vamos lá. Então, consegue-se prever o afundamento de trilha de roda que deve ocorrer durante o período de projeto através do somatório das deformações em cada camada ou subcamada. Então, o que a gente faz? Na verdade, né, você usa um carregamento e você sai medindo essas deformações em todos os pontos, né, e acumulando, de tal forma que você vai ter ali, né, uma flecha acontecendo na camada superior. E se essa flecha passar de um determinado limite, a gente diz, né, que o pavimento chegou no seu tempo final de vida, tá? Normalmente no Brasil, falando um pouquinho do Medina, a gente considera que o afundamento de trilha de roda crítico é de 12,5 milímetros, tá? Então, pode ser que esse 12,5 milímetros, vou voltar à pergunta que a Madalena fez, na hora que eu rodar o meu programa de dimensionamento, pode ser que aquele 12,5 milímetros aconteça logo no primeiro ano. Então, logo no primeiro ano, aquela estrutura que eu projetei, ela vai falhar. Claro que eu identifico isso no momento do dimensionamento. Então, o que eu faço? Eu mudo os materiais, né? Eu vou estar mudando os materiais para que eu consiga atingir essa flecha lá no final da vida útil que eu determinei para o meu pavimento. Mais uma vez, tem vários modelos também para representar a deformação permanente, até porque, assim como o ensaio do módulo de resiliência, ele vai ser dependente da tensão desvio, da tensão principal maior, da tensão principal menor, ele vai ser função do número N, porque aqui a gente já vai aplicar um número N maior, né, como eu comentei com vocês. No ensaio de resiliência, a gente aplicou 1.500 golpes na fase de condicionamento, mas quando eu entro na fase elástica, eu vou aplicar 10 aplicações de carga para cada par de tensão, então eu tenho um N, né, bem mais leve. No caso do ensaio de deformação permanente, vocês vão ver que esse número N, conforme a norma, ele segue, né, a gente vai aplicar para cada par de tensão, conforme a norma recomenda, no mínimo 150 mil ciclos. Ou seja, cada par de tensão, o corpo de prova vai receber 150 mil ciclos de carga, tá? Para eu poder encerrar a fase e entrar numa próxima. Então, existem vários modelos na literatura, a gente vem trabalhando bastante com dentre esses modelos, na verdade, a gente vem trabalhando com o modelo de Guimarães e com outros modelos também, a gente vem usando inteligência artificial também para encontrar deformação permanente. Mas esse modelo do Guimarães, tá, ele tem representado até agora bem o comportamento dos nossos materiais. A gente ainda não tem um grande banco de dados em termos de deformação permanente, até como vocês viram, o ensaio ele é muito prolongado. Tá? A gente demora aí, se for seguir o protocolo do DENIT, a gente demora dias, né, para poder sair com a equação de deformação permanente do meu material. Então, o modelo de Guimarães, ele vai relacionar, mais uma vez, né, eu tenho aqui o PSI1, PSI2, PSI3 e PSI4, que são os coeficientes experimentais, aqui eu tenho o sigma 3, sigma D e o número N, né, que são determinados aí em função da norma. Bom, então aqui eu tenho a norma, né, de deformação permanente, que é uma norma nova, né, novinha, mais uma vez, ela surgiu em 2018, por isso que a gente tem ainda pouca experiência com o uso dessa norma. O que a gente tinha mais para trás era mais recomendação de procedimento, mas a gente não tinha um procedimento normatizado, e daí o que acontecia era que cada um fazia do jeito que queria, tá? Às vezes se aplicava 100 mil ciclos, outros aplicavam 150 mil ciclos, até que a norma
né, foi finalmente padronizada, surgiu aí em 2018. Então, nessa norma, o que vai acontecer? A gente vai compactar o corpo de prova, igualzinho como a gente faz com o módulo de resiliência. No momento inicial, eu vou aplicar 50 ciclos de cargas iniciais, para garantir, né, o contato entre o pistão e o cabeçote. Então, aqui eu tenho os pares de tensão, né, eu vou aplicar um sigma 3 de 30 kPa, uma tensão desvio de 30 kPa, tá certo? E vou aplicar isso 50, né, aplicar 50 vezes, mas mais uma vez, só para ter aquele acomodamento ali inicial. Em seguida, eu parto para um ensaio, que é a aplicação aí, a norma recomenda no mínimo 150 mil ciclos de carga, ou seja, eu posso fazer com mais ciclos de carga se eu quiser avaliar o comportamento do material com carregamentos mais elevados. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho os pares de tensão, que são recomendados pela norma, tá? Então, eu tenho os pares sigma 3, e eu tenho os pares sigma D, tá certo? Então, nesse caso específico aqui, eu tenho aqui um sigma 3 de 40 kPa, tá certo? Um sigma D de 40 kPa, então aplico 150 mil vezes esses pares de tensão. Depois eu mantenho a minha tensão de confinamento de 40, subo a tensão desviatória para 80 e, de novo, 150 mil ciclos de carga. Até que no final, mais uma vez, no último par de tensão, eu vou ter um sigma 3 aqui de 120 kPa, vou ter um sigma D de 360 kPa e vou aplicar isso 150 mil vezes, né? Então, mais uma vez, não sei se vocês perceberam, mas é um ensaio, né, um pouco demorado em função, né, desse excesso aí de aplicação de carga, tá? Aqui vocês estão vendo uma representação, então, dos resultados do ensaio já, né, eu tenho aqui a deformação permanente sofrida pelo corpo de prova. Então, aqui eu tenho o primeiro, eu tenho sigma 3 de 40, tá? E tenho as variações aqui de sigma D, 40, kPa, 80, 120, 140. Vocês estão vendo que a gente foi até 160 mil aplicações de carga, então a gente ultrapassou um pouco, né, o limite mínimo. Então, vocês estão observando aqui o corpo de prova, tá? Com esse primeiro par de tensão, ele vai ser representado aqui por essa curva em azul claro. Então, a gente vai ver que as deformações sofridas por esse corpo de prova são relativamente pequenas, né? Chega um determinado ponto que vocês vão vendo que eu vou aplicando maiores ciclos de carga e as deformações, elas vão se mantendo constantes. Claro, mais uma vez, isso vai depender do carregamento, tá? Pode ser que para, né, outros carregamentos ela continue mudando, né? Então, aqui vocês estão vendo na curva em vermelhinho qual é a variação, então, para um sigma D de 80 kPa e um sigma 3 de 40 kPa. Então, vocês estão vendo que a deformação, ela chega aqui no final, né, dos 160 mil ciclos, chega aqui em torno de 2 milímetros. Até que no ponto final aqui, né, para 140 kPa, vocês estão vendo que essa deformação chegou ali, né, perto de 7,3 milímetros. Como é que a gente analisa normalmente esses dados? A gente faz o gráfico e a gente analisa sempre os valores em relação àquele limite crítico. Nesse caso específico desse material, a gente viu que para carregamentos mais elevados, né, sigma D com 140 kPa, você viu que praticamente eu tenho aí uma contribuição de em torno de 58%, tá, desse material vai contribuir, né, com a deformação permanente aí de 12,5, ou seja, né, dividido aproximadamente aqui, se eu vou dar 7,3, se eu pegar 7,3 dividido por 12,5, eu vou ter aproximadamente 58% aí das deformações vão aparecer nesse material se eu tiver um tráfego muito elevado. Aí, o que eu faço? Né? Mais uma vez, eu rodo um programinha, uma ferramenta computacional para achar o modelo. Esse já é o modelo de Guimarães, onde a gente obteve aqui os coeficientes, né? PIC1, PIC2, PIC3, PIC4, coeficiente de correlação aqui de 0,95, que é um bom coeficiente de correlação. Então, eu consegui explicar o modelo, explicar esse material por esse modelo. Então, esse modelo, mais uma vez,
que eu faço com ele? Eu vou introduzir dentro do meu programa de dimensionamento para poder avaliar realmente as deformações plásticas, né, os afundamentos de trilha de roda que aquele material ele vai sofrer com a passagem do tráfego. Aí, o que a gente faz? Mais uma vez, né, os materiais, eles vão ser capazes de suportar tráfegos mais leves ou tráfegos mais pesados, a depender da resistência deles, a depender da estabilidade dele. Quando eu quero que o material, ele suporte um tráfego mais elevado, então a tendência é a gente usar, né, algum tipo de estabilizante, para a gente conseguir, então, ter melhores propriedades. Então, eu levo tudo isso, né, no fundo a gente faz análise de módulo de resiliência, análise de deformação permanente, para poder fazer um dimensionamento mais mecanístico, né, para que a gente possa determinar as respostas mecânicas do meu pavimento com relação àquele determinado tráfego. Então, eu tenho, a partir desses modelos, do módulo de resiliência, que é a entrada principal, eu vou conseguir calcular tensões, deformações e deslocamentos, tá? Através da deformação permanente, da equação da deformação permanente, eu vou conseguir verificar se aquela estrutura, ela vai ser capaz de durar aquele tempo previsto, de acordo com o critério empírico que eu estabeleci. Por exemplo, esse critério aí do 12,5 milímetros, ele é um critério empírico, ele é um critério que surgiu de pistas experimentais, que foram consideradas de bom desempenho, de bom comportamento, tá? E aí eu vou comparar mais uma vez, né? Eu vou ter a entrada de dados, eu vou fazer análise de tensões, deformações e deslocamentos, calculando o pavimento como estrutura, né, da engenharia civil, e depois os resultados eu vou comparar com esses critérios, né, de dano, tá? Então, normalmente a gente já falou aqui, né, eu gosto muito dessa tabelinha, porque ela explica a propriedade e o dano que está relacionado com aquela resposta, desculpa. Então, por exemplo, a resposta mecânica, deformação horizontal de tração na face inferior do revestimento asfáltico. O dano, né? O dano é a fadiga do revestimento asfáltico, né? Que vai causar um problema estrutural no meu pavimento. Desculpa. As tensões e deformações verticais de compressão no revestimento asfáltico, tá? Elas vão provocar um dano aqui da deformação permanente do revestimento asfáltico. Então, o que eu tento fazer? Eu tento encontrar ensaios, gente, onde eu possa prever esse dano, tá? As tensões e deformações verticais nas subcamadas, elas vão ser representadas, o dano, né, vai ser a deformação permanente da base e subbase. Então como é que eu vou prever esse dano? Eu vou tentar fazer um ensaio de deformação permanente, por isso que eu expliquei para vocês. Então, quando eu analisar a deformação permanente do meu subleito, eu vou poder fazer esse tipo de correlação, tá? Esse, mais uma vez, não é o objetivo da aula, né, a parte de projeto de pavimentos, mas vocês vão ver isso na disciplina de mecânica dos pavimentos com o Jorge, tá? Então ele vai abordar os métodos de dimensionamento. A gente toca alguma coisa na disciplina de alternativos também, mas eu diria na disciplina de mecânica dos pavimentos que vocês vão compreender, né, vão ligar mais essas linhas, né. Então, isso aqui normalmente é o procedimento teórico, né, que a gente estabelece, então, que estabelece para os métodos de dimensionamento, mecanísticos empíricos, então, procedimento racional, eu vou entrar com informações de tráfego, com informações das condições ambientais, né, chuva, umidade do subleito, temperatura, eu vou entrar com as propriedades dos materiais, inicialmente, né, propriedades básicas de caracterização, plasticidade ficou dentro do limite, a granulometria está dentro de uma faixa, né, estabelecida pelos órgãos rodoviários locais? Não está. Então, eu vou ter que mudar o material. Então, eu vou ter que procurar outro, eu vou ter que estabilizar, eu vou ter que misturar materiais, né, fazer uma estabilização granulométrica ou química, tá? E aí, depois, eu parto aqui para a determinação das propriedades, né, dos materiais, tá? Aí, o que eu faço? Determinadas propriedades dos materiais, né, que é o que eu digo, é a entrada de dados no programa, né, de dimensionamento mecanístico empírico, eu forneço a esse meu programa um projeto aproximado. Então, eu forneço, olha, meu revestimento vai ter 10 centímetros, a minha base vai ter 15, a minha subbase vai ter 15,
Esse projeto aproximado a gente pode dimensionar, por exemplo, usando o método do DENIT. Aí o que o programa vai fazer? O programa vai calcular tensões, deformações e deslocamentos e vai comparar com os critérios de fratura. O projeto é aceitável, ou seja, ele ficou dentro daqueles limites aceitáveis, como critérios, né, de ruptura, por exemplo, a deformação permanente ao longo dos 10 anos atingiu aquele 12,5 milímetros, que é o critério do Medina. Tem outro critério do Medina que fala da área trincada. A área trincada máxima tem que ser de 30%. Atingiu os 30%? Não atingiu. Então, a estrutura está ok, parei o meu dimensionamento. Então, eu posso otimizar, tentar reduzir as espessuras do meu pavimento também, né? É uma coisa importante para a gente fazer, principalmente para trabalhar na questão econômica. Pode ser que tenha estourado, tá? Pode ser que eu tenha feito a análise e os critérios foram todos atingidos ali no segundo ano de existência da minha rodovia. Então, o que eu tenho que fazer? Então, se o projeto não é aceitável, eu volto e redimensiono a minha estrutura. Então, eu mudo a camada do revestimento, eu mudo a camada da base, aumento a espessura, ou mudo o material também, tá? E aí eu novamente faço o cálculo das tensões, deformações e deslocamentos e comparo com meus critérios de ruína. Se tiver passado, ok, eu diria que o meu projeto, né, é finalizado. Aqui tem um exemplo, eu já tinha até mostrado para vocês, né, mas esse é um exemplo que a gente analisou, né, dentro no âmbito de um projeto que a gente tem em andamento, tá? Então, a gente pegou uma rodovia importante daqui do estado do Ceará, que vem apresentando sérios problemas, tá? A gente foi atrás do projeto dela, e aí verificou que no projeto, ela foi projetada pelo método empírico do DENIT, e ela foi projetada para durar 10 anos. O que foi feito? Como você tem que ter as propriedades mecânicas do material, os parâmetros de rigidez, foi lá na pista, retirou os corpos de prova, analisou os materiais que estavam em pista e trouxe para o laboratório, tá? E aí determinou módulos de resiliência, a mistura asfáltica, das camadas, né, das subcamadas, do subleito. Quando rodou um programa, né, mecanístico empírico, o que se verificou? Se verificou aqui, tá, que com 2 anos, nos 2 primeiros anos de vida útil, tá, a gente já ia atingir aí o critério de ruína de área trincada, que é o 30%, como eu comentei com vocês, tá? Então, isso mostra o quê? Quer dizer, eu investi numa rodovia para durar 10 anos, tá? O investimento aqui dessa rodovia foi de 62 milhões de reais, mas ela, se ela for construída daquele jeito, esse já é o projeto da rodovia, ela, ao invés de durar 10 anos, ela vai durar somente 2. Então, isso significa que eu vou estar investindo mal o meu recurso, tá? A rodovia, ela vai parar, ela vai entrar em ruptura antes do tempo previsto. Então, mais uma vez, isso vai atrasar viagens, isso vai deixar de colocar os produtos no tempo certo no mercado, isso vai impactar seriamente, né, os custos dos transportes de uma forma geral. Então, é isso, né? Eu diria que a ideia é mostrar para vocês, como eu comentei, a gente vem falando de ensaios convencionais, desde os mais simples até os ensaios, eu diria, mais avançados, que seriam esses que a gente já viu, né? A consideração da deformação permanente, do módulo de resiliência, a consideração da existência de solos tropicais no Brasil, para que a gente possa tirar partido da nossa realidade, tá? E, mais uma vez, o grande gargalo é a gente ter essas propriedades determinadas dentro do laboratório, isso é muito importante, os programas de dimensionamento, existem diversos programas, né? Mas esses programas não vão funcionar corretamente se eu não der a entrada de dados correta, né? E essa entrada de dados, ela é baseada em propriedades, eu diria, mais avançadas, daí eu preciso equipar os meus laboratórios, né? A gente estava comentando mais cedo, hoje eu consigo determinar, no estado do Ceará, eu consigo determinar essas propriedades somente se eu utilizar o laboratório da UFC. E aí, o método mecanístico empírico entrando aí em vigor, né, a gente vai criar um problema muito sério, porque o nosso meio não vai estar preparado, então, para fazer, né, esses materiais, a gente precisa passar por uma capacitação muito grande, e, mais uma vez, e com isso a gente vem construindo, né, vocês, para que vocês repliquem esse conhecimento para outras pessoas, mostrando que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá?
então, na propriedade não é nada complexo, né? E também, assim, o recado que é preciso a gente inovar, é preciso a gente analisar corretamente os nossos materiais, né, para a gente poder projetar estruturas que durem o tempo para o qual a gente previu, tá? Então, eu encerro aí, tá, com essa foto é uma foto antiga também, mas eu gosto bastante, porque ela é bem engraçada, né, como é que é uma das nossas estradas, o cara aí pescando no meio do asfalto, né, enfim, por que as nossas estradas falham, por que os nossos pavimentos falham, existem vários motivos, tá, um deles pode ser, né, o dimensionamento incorreto, o outro pode ser o processo construtivo aplicado inadequadamente, a falta de fiscalização, enfim, né, pode ser o tráfego também, que foi previsto inadequadamente. Então, é isso, gente, eu encerro aqui a aula.